Olá pessoal, Dr. Leonardo Castro do Vida Sem Varizes, médico cirurgião vascular. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a questão de inchaço nas pernas. Então as pessoas muitas vezes procuram um angiologista no consultório exatamente porque as pernas estão inchando, ou porque foram encaminhadas por outro colega, um clínico geral, ou outro colega de qualquer especialidade, ou porque perceberam inchaço nas pernas e já correlacionaram com falta de circulação. E esse vídeo é muito bacana para a gente tentar esclarecer aqui que nem sempre inchaço é da circulação. E algumas pessoas têm até resistência em entender isso. Então, quando a gente vai falar de edema, inchaço das pernas, dos membros inferiores, a gente tem que saber diferenciar exatamente as causas de inchaço locais, ou seja, que acontecem nas pernas, para as causas de inchaço generalizadas, sistêmicas, não é, que não estão relacionadas com a questão dos membros inferiores. Então, por exemplo, eu posso sofrer uma lesão, não é, uma contusão, machucar a perna por um trauma, por exemplo, uma pancada, e minha perna vai inchar. Isso é um inchaço local. Eu posso ter uma distensão muscular, ou posso ter um hematoma intramuscular na minha perna. Essa perna vai apresentar um edema, isso é uma alteração local. Eu posso ter uma insuficiência venosa, não é, um problema de varizes, muitas vezes podem ser varizes mais profundas ou uma insuficiência venosa profunda que não é visível a olho nu, e essa pessoa apresentar um inchaço nas pernas. Outra possibilidade são os processos inflamatórios, né? As tendinites, as artrites, as artroses, a possibilidade de cistos, principalmente cistos do joelho, o famoso cisto de Baker, também chamado de cisto poplíteo, que podem provocar inchaço nas pernas. Então, a gente tem várias causas de edema local. A gente tem a possibilidade da compressão da veia ilíaca, principalmente no membro inferior esquerdo. Isso é uma síndrome de compressão que pode fazer a perna inchar, não é, exatamente pela compressão da artéria, sobreposição da artéria sobre a veia, causando uma compressão extrínseca. E a gente pode ter as causas como a própria trombose venosa profunda e as tromboses venosas superficiais. Então, essas causas locais, que eu citei aqui algumas, elas são muito importantes e só é possível diferenciar uma da outra através do exame clínico e muitas vezes através de exames complementares. Agora, nem sempre esse inchaço ele é um inchaço local, proveniente do membro inferior. Então, agora eu vou entrar exatamente nas causas de edema de membros inferiores, que tem causa sistêmica. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca, das consequências, um dos sintomas, dos sinais da insuficiência cardíaca é a presença de inchaço nos membros inferiores, exatamente pela falência da bomba. O coração não consegue, manter a contratilidade correta, isso aumenta a hipertensão venosa e acaba fazendo com que o líquido se acumule nos membros inferiores, podendo acumular no corpo inteiro, inclusive no pulmão, que é o chamado edema agudo de pulmão. Então, insuficiência cardíaca é causa de inchaço. Normalmente, as causas sistêmicas, aqui vem uma dica importante, as causas sistêmicas normalmente vêm acometendo os dois membros. Então, isso é uma característica muito importante para tentar diferenciar causa local para causa sistêmica. Outra causa sistêmica interessante são as, que frequentemente causam inchaço nas pernas, são os edemas provocados por doenças renais, as nefropatias. Então, a insuficiência renal, ela pode provocar edema de membro inferior, principalmente a síndrome nefrótica, quando a pessoa perde proteína na urina.
E isso vem sempre acompanhado, não é, na grande parte das vezes, de edema de membros inferiores. Outra causa comum de inchaço nas pernas, às vezes, pode acontecer em uso de alguns medicamentos. A gente vê alguns antihipertensivos que a gente vê com muita frequência em consultório, que eles comumente provocam inchaço nas pernas. Alterações hormonais, não é? A própria obesidade, a questão da gestação, alterações hormonais como doenças da tireoide também são causas comuns. Então, para fechar essa questão da pergunta, doutor, minhas pernas incham, eu tenho problema de circulação? Pode ser que sim. Para que a gente tenha certeza do que é ou que não é, uma avaliação clínica detalhada, né, uma consulta médica detalhada, os pedidos de exames, tanto exames de sangue, exames de urina, o ecodoppler, os exames de função cardíaca, tireoidiana, enfim, a gente muitas vezes tem que lançar a mão de todos esses exames para fazer o diagnóstico diferencial. Por que é importante fazer o diagnóstico diferencial? Porque cada caso vai ser tratado de uma forma diferente. Se eu tenho varizes, eu tenho que tratar as varizes, se eu tenho uma lesão óssea, se eu tenho um problema da tireoide, enfim. Então, percebam que o edema, ele leva a um leque de possibilidades. E aí nos coloca exatamente, nos exige pesquisar, muitas vezes profundamente, e às vezes é difícil o diagnóstico, para a gente achar a causa do edema. Lembrando também uma causa muito comum, são também os linfedemas, os edemas linfáticos, muito comuns. Geralmente acomete um membro também, mas pode acometer os dois. Então a gente tem que estar sempre atento a essas causas todas para fazer o diagnóstico correto, tratamento específico e a pessoa ficar aí realmente livre desse problema que incomoda bastante. Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo.